Se você não for obcecado pelo dinheiro, ele não entra na sua vida e eu te conto por quê. Por que eu digo que você tem que desenvolver um desejo quase que obsessivo pelo dinheiro? Eu comecei a trabalhar e eu percebi que a minha meta salarial era tipo 5 mil reais. Porque na época eu recebia 2 mil reais e pra mim 5 mil reais mudaria a minha vida. E eu percebia que aquela minha mente era baseada no ambiente do qual eu estava inserido. Todas as pessoas que eu conhecia, elas recebiam um salário meio que naquela média. E quem recebia muito dinheiro era tipo 7 mil reais. E obviamente, como qualquer pessoa do mundo, você fica pensando, né? Eu quero mais dinheiro. Só que você certamente não cria uma obsessão por ele. Por quê? O ambiente do qual você está inserido não força você a começar a pensar diferente. Aí beleza, passou uns anos, eu comecei a empreender em alguns negócios, até que chegou o momento de eu começar a acessar um pouco mais de dinheiro. Fechei um contrato de 30 mil reais, por exemplo. Depois que eu fechei esse contrato, eu percebi que aqueles 5 mil reais que eu colocava lá num pedestal chegou de uma forma rápida. E não foi um lucro de 30 mil reais, mas foi o acesso a 30 mil reais. E por que eu conto isso? Cara, se na sua mente hoje você troca tempo por dinheiro, você nunca consegue pensar em multiplicação de dinheiro, porque você fala, meu tempo é limitado. Então, pela primeira vez eu tive a percepção de trocar tempo por resultado. Então, quando eu acessei esses 30 mil reais, eu pensei, como que eu conseguiria fazer 60 mil reais? Eu comecei a pensar em várias ideias de como eu poderia fazer. Mas por que eu te conto isso? Bastou esse primeiro contrato para mim ficar obcecado por como fazer mais dinheiro. Eu comecei simplesmente a estudar técnicas de persuasão, eu comecei a estudar vendas, eu comecei a estudar empreendedorismo, comecei a estudar absolutamente tudo. Eu fiquei fascinado por ter feito aqueles 30 mil reais. E eu fiquei pensando em como fazer 60, como dobrar o faturamento. Até que simplesmente chegou o momento de eu fechar um contrato de 200 mil. Isso levou cerca de 2 meses depois. Meu amigo, quando isso aconteceu, a minha mente simplesmente explodiu. Porque para de fazer sentido a sua antiga mentalidade. E você percebe porque uma pequena parcela do mundo que faz dinheiro não para mais de fazer. Porque ela simplesmente acessa uma camada que antes era inalcançável, que ela nem pensava sobre. Mas esse só foi o primeiro passo. Por quê? Você expande a sua capacidade mesmo quando você acessa. Por que eu disse acesso ao dinheiro? Porque o dinheiro simplesmente pode te proporcionar acesso. E aí eu comecei a usufruir disso ao meu favor. Comecei em lugares diferentes. Eu percebi simplesmente um mundo paralelo do qual eu via. E é no mesmo país, tá? Mas simplesmente mentalidade diferente. E você percebe que quando você fala de certos valores com certas pessoas, elas vão olhar pra você com tanta naturalidade. E eu simplesmente comecei a conviver com gente que fazia, 200 mil reais em um dia. A minha percepção de dinheiro mudou, sabe, a régua. Não porque eu tava me comparando, mas porque eu estava vendo que era possível. Ou seja, só de conhecer pessoas, me colocar em ambientes que me fizeram perceber um mundo diferente, me deixou completamente fascinado por como fazer mais dinheiro. Sua obsessão por fazer dinheiro é proporcional ao ambiente do qual você está inserido. Hoje você está inserido em um ambiente onde você é desafiado o tempo todo para crescer. Eu não digo um ambiente do qual você é obrigado a estar, que é o seu trabalho. Estou dizendo propositalmente para que você entre em um lugar onde você veja e observe, várias pessoas o tempo todo falando de negócios e pensando em como crescer.